8h08 em Campos. Estamos de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, sempre atento, prestando atenção aí em todos os detalhes. Vamos, com esse bloco agora, continuar conversando aqui com o presidente do IMTT, o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte. E a gente já falou nesse primeiro bloco aí muito sobre essa questão do subsídio, bilhetagem, essa coisa toda. É claro que o programa é ao vivo e sempre tem uma pergunta, outra que é recorrente a esse assunto, mas tem muitas outras demandas para a gente falar sobre o transporte em Campos, sobre o trânsito em Campos. Hoje, nesta manhã, no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, agora com Plínio Bacelar Vacina. Luiz, peço a você para abrir esse bloco aí, por favor. Eu apurei, Aldir Aldir Salles, que é o setorista de Câmara, estava na sessão. Eu peguei algumas informações com ele, mas também liguei para fontes do governo, da oposição, para saber como é que seriam os próximos passos, né? Vereadores, de um lado e de outro. O que me foi passado, foi noticiado na edição de quarta-feira, está no ponto final, coluna de opinião do jornal de quarta-feira, apurado depois da sessão, depois da sessão de terça, é que vai haver um encontro técnico entre representantes dos permissionários, dos concessionários, van e ônibus, com técnicos do MTT. E deve ser agora, nessa semana que entra agora. Estamos de quinta-feira, na próxima semana. E a partir desse encontro técnico, uma reunião entre vereadores da oposição, sei de dois que certamente vão, três talvez, Marquinhos Transporte não sei, mas dois certamente vão, Marquinhos Bacelar e Elim Naim, vereadores do governo, IMTT, e o prefeito Vladimir Garotinho. Qual a sua expectativa para esse encontro técnico prévio e, sobretudo, depois dele, para esse encontro mais amplo, envolvendo também políticos? Essa questão é porque alguns permissionários, por exemplo, questionaram o subsídio com relação até à própria operação deles. Né? Algumas linhas longas, como a linha de Farol, que hoje, por não estar com a bilhetagem, os permissionários estão cobrando diretamente da população o valor cheio da tarifa, estão cobrando R$ 8,40. Com o subsídio do diesel, a previsão é de que cobre o valor da tarifa básica, R$ 3,50. E aí eles apontam que isso, por mais benéfico que seja o benefício, mas reduzindo o valor que eles cobram, que eles recebem por carregamento de passageiros, ainda assim continuaria prejudicando a operação deles, não fazendo com que eles conseguissem manter essa operação. E aí foi um ponto, né, que chegou a tensionar ali as discussões, que aí o MTT se reuniu com alguns vereadores permissionários e ficou acordado que a gente faria essa reunião, que a gente faria um outro estudo para a gente tentar algumas alternativas, alguma solução, até porque eu não posso subsidiar e manter uma cobrança maior da população. Então, eu preciso que a população seja atendida na sua tarifa básica para até justificar o subsídio. Então, essa reunião, buscar uma alternativa e que seja de consenso, que não crie tensionamento entre os operadores e a Câmara, até sabedor, né, do prazo para que a gente coloque rápido a implementação, que a gente vai fazer essa reunião primeiro técnica, chegar a um consenso, levar a ambos os lados para que a gente consiga avançar mais rapidamente na Câmara, e aí com a aprovação do prefeito e esses atores todos políticos conversando. A minha expectativa é a melhor possível, como a gente já teve agora. Eu não vejo que vai ter tensionamento. Eu entendo a preocupação, a necessidade dos permissionários, né?
que é urgente, inclusive, mas a gente tem que tomar algumas medidas para que a gente também avance, que atenda melhor a população, mas em nenhum momento a gente deixou de fazer o diálogo. É o que a gente está se propondo novamente e que o prefeito sempre teve essa abertura e ele deixou bem claro e a gente vai fazer. Então eu não vejo como algo que vai trazer mais algum tensionamento ou que vai problematizar uma nova solução. Como foi formado no ponto final, na Folha, os problemas parece que não são só farol, tem outras linhas longas que teriam algum problema das vans, teria que ser ajustado, né? Para isso que esse encontro técnico vai existir. Mas a perspectiva, porque você é de Niterói, estava conversando aqui antes de começar o programa, você é de Niterói. Eu também sou, mas sou criado aqui, né? Como eu disse aqui no início do programa, desde o dia 15 de fevereiro, com a eleição do Marquinhos, que depois foi anulada, não cabe quem discutir isso, não é assunto nenhum. Você não é político, você é técnico. A tensão está muito grande, né? Todo debate na Câmara vira uma briga de foice no escuro. Eu acho, particularmente, inclusive eu vi isso de vereadores da oposição, é que a aprovação veio porque o legislativo não pode ordenar a despesa, só que pode fazer o executivo. Então não adianta você... Tem que ser a função é do executivo. Houve essa compreensão legal, o problema, todo mundo está vendo, suas bases estão alertando, está colapsando, BS sendo fechada, gente sem poder trabalhar, gente sem poder ir a médico, a dentista. Mas como é que você, vindo de fora, como técnico, vê essa polarização garotinho bacelar e você acha que isso pode atrapalhar o resultado final dessa reunião? Não, eu não vejo que isso possa atrapalhar, não. Todos os vereadores tiveram entendimento da necessidade de apoiar as operações para a melhoria do transporte na nossa cidade. Se assim não fosse, por mais que seja até uma questão de que eles não podem versar sobre o ordenamento de despesa, sobre a concessão ou não de um subsídio, criar despesas por executivo, é de competência do próprio executivo, mas eu precisaria de autorização da Câmara, e assim foi feito. Eles poderiam criar obstáculos, poderiam continuar postergando a reunião, a votação, podia ter pedido para retirar de pauta, pedido vistas, pedido para poder ter novas audiências públicas, podia ter deixado para votar após o recesso. Então, enfim, eu acho que é um entendimento. Primeiro, da necessidade da população, como você bem colocou, as bases têm apontado. E não só as bases, a situação de Campos como um todo está sendo vista pelos vereadores, por todos, com relação à precariedade do transporte, que, volto a falar, também é uma questão a nível nacional. Como eu coloquei, várias cidades, claro que Campos tem suas particularidades, o não reajuste da tarifa nos últimos anos precarizou o sistema? Precarizou, trouxe essa situação, né? Trouxe a extensão territorial, né? A gente não pode ver daqui a São João da Barra, às vezes uma tarifa de R$16, e internamente, daqui da área central até Serrinha, cobrar R$3,50. É impossível para o operador, às vezes, manter uma linha dessa. Mas só que eles perceberam isso, foram sensíveis, e também o trabalho técnico do IMTT, que foi bem elaborado, foi conduzido e que teve algumas poucas modificações, adições aos projetos e que deram segurança aos vereadores, independente de ser governo ou oposição, para poder aprovar, porque é o benefício da população. Agora, eu não vejo que se tivesse esse tensionamento sido trazido para a discussão, teria sido aprovado, teria se postergado, teria se criado obstáculos para aprovação. E foi por unanimidade, foi por um entendimento de que é necessário nesse momento para a população, e isso é importantíssimo, essa percepção de todos os atores políticos nesse momento. Não, para deixar claro que a sessão teve tensionamento, sim. Marquinhos Bacelar foi
para a tribuna, chamou o Vladimir de garoto mimado e tal, papá. Que faz parte do cenário político. Mas teve. Mas nem isso foi um impeditivo para que não avançasse. Eu não quero, você é um técnico, respeito já pelo próprio andamento da entrevista que eu estou tentando contigo e outros que eu já vi, você é um técnico, eu respeito muito isso. Vem do Detran, vem da experiência no Detran, né? Agora, assim, como um cara que vem de fora, eu falo como cidadão, você não acha que essa briga, todo mundo, perde-se muito mais do que se ganha? Eu falo em termos de cidade. Qual a sua visão de fora? Aloysio, a minha visão é, inclusive, de política no estado do Rio como um todo. Eu acho que isso faz parte um pouco da política. É claro que os atores, às vezes, têm que ter a percepção de até aonde pode se levar essas discussões, ao embate, mas faz parte, inclusive, até para novas ideias surgirem, para que algumas questões saiam do papel, seja de um lado ou de outro. Eu acho que, inclusive, para a formação de opinião, para a população, pelo menos a democracia está sendo garantida para que haja esse embate, e aí cada um opta pelo lado que quer ir, que quer continuar, que quer conduzir. E a gente tem visto, não só em Campos, mas no estado do Rio, em todo o Brasil, a renovação política, as alternâncias de poder, os novos atores, as novas configurações, enfim. É natural do sistema, e o Rio de Janeiro é mais acalorado, Campos é bem mais acalorado, né? E eu acho isso natural também. É claro que, às vezes, a gente esperaria um nível de tensionamento menor, mas, assim, até por entender e trabalhar no serviço público, um pouco está ligado, apesar de técnico, à política, eu entendo que faz parte. Fazer parte faz, mas às vezes dá uma... Tem uma... Abaixo da cintura, né? Abaixo da cintura, às vezes. Mas... Nogueira falou, e eu não coloquei aqui na pauta, mas ele está coberto de razão, na pré-pauta, as mudanças no trânsito de Campos. Como é que a MTT está organizando isso? Quais dificuldades vocês estão tendo? E qual você acha que é a maior dificuldade do usuário? Eu digo, por exemplo, a Rodogás. A Rodogás, meus avós maternos moravam ali, então frequento ali desde que me entendo por gente. Depois frequentei a BB, adolescente, jovem. Então, desde que eu me entendo, eu ando naquela área ali. Né? Andar na mão inversa na Rodogás, para mim, foi como dirigir na Grã-Bretanha. Não é sério, porque eu tinha o ímpeto de jogar o carro para a direita. E tem que ser esquerda. Na curva é um perigo. Isso, eu fiquei assim... Confesso, eu fiquei com medo de dirigir na mão inversa da Rodogás. Como é que está sendo isso? Toda mudança, né, toda mudança de costume, de parâmetros, gera um pouco de insegurança, de incerteza e até de dúvida. Né? Mas, assim, são alterações importantes que a gente está fazendo para poder dar maior fluidez, ordenamento ao trânsito. Não são as últimas alterações de que a gente tem estudo para poder estar executando. São alterações, por exemplo, que também vêm sendo estudadas ao longo dos últimos 15 anos e que não foram implementadas e que a gente está tendo a coragem de implementar, de fazer, porque a gente tem certeza que, por mais que no momento inicial gere dúvidas, gere problemas, vai trazer melhorias para a população, para a circulação, para o tráfego de veículos e para o ordenamento. Quem vem de Guarulhos para o centro está muito mais facilitado, muito mais rápido, tem percebido muito mais diretamente essa melhoria. A gente tem tido alguns problemas com relação até questões de equipamento para poder dar mais celeridade. Já foi até tema de conversas nossas, por exemplo, a questão da renovação do parque semafórico. A licitação está adiada, houve alguns questionamentos de entendimento com relação aos sistemas implantados, que a gente já respondeu, já deu encaminhamento e vai retornar. Então, com a licitação, a gente vai ter
disponibilidade maior de equipamentos para poder a gente fazer a troca dos semáforos, que vai dar mais celeridade, agilidade, para que a gente faça as inversões necessárias de mão, para que a gente tenha um tempo de resposta maior, e por isso a gente está fazendo até de forma segmentada para o impacto à população não ser tão grande. Então a gente precisa avançar em algumas outras questões, a gente está avançando, inclusive também em contemplar a mobilidade ativa, com ciclofaixas, né, em alguns outros trechos da cidade, porque a gente entende que a gente tem que pensar o trânsito de maneira mais ampla e não só na questão dos veículos, e principalmente que eu já jogo uma lenha na fogueira, com relação à questão de estacionar o seu veículo, né? Então a gente está tendo uma atenção real com relação à circulação dos veículos, da mobilidade na nossa cidade. Essa coisa, um exemplo prático aqui de Campos, eu falo que você é de Niterói. Como eu disse, eu também sou, mas eu moro aqui desde garoto, desde bebê. Mas tem família em Niterói, também frequentei. Eu me lembro, no governo, não me lembro se foi o primeiro governo Rosinha ou foi o governo Arnaldo. A Filipe Web, a duplicação do Filipe Web, foi antes de Arnaldo. Não. Foi de Arnaldo, não. Com certeza. Foi Arnaldo. Então foi Arnaldo. Enfim, duplicaram a Filipe Web. Né? É uma via importante. Né? Ligoberto Lamigo, como 18 de março. Duplicaram. Botaram 2 pistas em cada lado. Eu estava no jornal. Né? Aí começaram os carros a estacionar diante das calçadas. O jornal começou a cobrar. O MTT da época, enfim, Guarda Civil, cobrar. O que fizeram? Regularizaram o errado. Passaram a deixar os veículos estacionar e virou um achado, porque de pista dupla virou pista e meia. A Filipe Web hoje, nos 2 sentidos, na realidade, foi duplicada tem uns 20 anos, mas ela virou pista e meia. Como fazer para que, em vez de você impor o correto, o errado se impõe ao que deveria ser, ao objetivo da intervenção. Né? Como fazer para que isso não aconteça? Com o ordenamento, com a fiscalização. Né? A gente está intensificando essa questão. Tem a questão, por exemplo, da regulamentação dos estacionamentos na área central da cidade. O rotativo também está indo para licitação. Então, com maior fiscalização, equipe na rua, um trabalho excepcional que a Guarda tem feito, só que ainda a gente tem algumas dificuldades para poder ordenar, inclusive com orientação. E aí, na verdade, agora, com toda a questão de sinalização, para poder coibir isso. A gente já está verificando, inclusive, em alguns trechos que a gente está promovendo a inclusão da ciclofaixa, de que em cima da ciclofaixa está tendo estacionamento. Então é só com fiscalização, com ordenamento, com equipe na rua e com orientação que a gente vai conseguir coibir. E aí eu digo coibir mesmo, com multa e remoção, inclusive. Pois não, Luiz? Se não houver multa e remoção, não vai. Pois é. E a pressão, como foi no caso da Filipe Web, é imensa. A pressão política, inclusive. Né? Sobre todo governo é um ator, tem algo. Quem comanda é um ator político. Né? Claro. Assim como a gente tem algumas pressões, por exemplo, de alguns comerciantes com relação às ciclofaixas, dizendo de que isso vai prejudicar o andamento do comércio. Pelo contrário, na Formosa, né, é o exemplo maior. A gente vai trazer mais mobilidade, mais circulação. O que não dá é a gente verificar que uma pessoa chega e estaciona seu veículo às 8 horas da manhã e só sai e retira aquele veículo ali às 18, 19 horas, travando, inclusive, prejudicando o trânsito. Né? Muita gente deixa de circular porque o trânsito fica muito pegado, a locomoção ali fica muito prejudicada. Desculpa, não quero te interromper. Não, que isso? Tem várias intervenções aqui de ouvintes sobre filas de postos de combustíveis em vias importantíssimas, como, por exemplo, uma citada pelo ouvinte aqui, na 28 de março, ali próximo ao Asilo do Carmo. Fila por quê? Fila do gás.
e eles tomam uma pista da 28. Acho que o IMTT tem que agir ali, assim também como aqui na Beira Valão, chegando na 15 de novembro, na Beira Rio, também naquele posto da esquina, eles tomam aquela pista ali do lado da antiga Jusérgia, né, a junta comercial ali. É perigoso, e você vai, de repente, se desponta com aquele carro parado ali e ele está na fila. E a fila praticamente no meio da rua. Aliás, Campos tem isso, nós já falamos aqui em outras oportunidades. Engraçado aconteceu comigo aqui, só uma historinha pra gente rir. Ontem, quando a gente conversava aqui com a Luísa sobre a sua entrevista, eu peguei meu celular, né, e gravei. Com a radialista é voz. O jornalista, ele escreve com a beleza. Eu sou fraquíssimo para escrever. Aí comecei. Rua dos Andradas vai mudar comecei a gravar as perguntas que eu queria te fazer, tinha vontade de perguntar. Deu um problema no computador, perdi o tempo, não consegui ouvir as perguntas que eu fiz aqui e me perdi. Mas vamos lá, deixa eu só fazer algumas aqui, você pode responder assim rapidamente. Eu passo aqui diariamente o boletim do trânsito, 2 vezes por dia. Percebi que da Felipe Web até a Rua do Gás embolou pela manhã, principalmente por volta de 11h30 e 18 horas o trânsito está bem complicado. Passando por trás ali do Superbom da 28, 18 horas, pegando a Rua do Gás, dobrando, voltando pela Antônio Maria, você fica meia hora quase, complicou muito. É o time dos semáforos, que eu estava, né, esperando isso para te falar. Aqui na Rua Formosa, por exemplo, o semáforo do Batalhão com a Rua do Gás, aliás, eu tenho toque, eu tenho esse transtorno obsessivo compulsivo. Se eu ver um quadro todo, eu quero consertar. Você imagina o dia que mudou essa rua? Eu não passava, vou levar um mês para passar nela, cara. Então, assim, o semáforo da Formosa, ele é mais lento, porque da Rua do Gás antiga, sentido dela, tinha que ser mais lento, porque ele fica ali quase 2 minutos, 1 minuto e meio, esperando os caminhões que viam da Ponte da Lapa, né, dobrar a Formosa para ir para o Porto, para pegar Felipe Web e Alberto Lamego. Enfim, tem que mudar aquele time ali. A Rua dos Andradas vai mudar de sentido? E então, vai outra coisinha também, tem um outro complicador. Calma aí que eu vou te arrumar mais problema. Aqui a Rua do Príncipe. O problema é que ele vai esquecer a primeira pergunta. Já foi, eu lembro. A Rua do Príncipe, aqui com Formosa, tá também guilhotina para entrar ali 18 horas. Você vai botar um semáforo ali? Parece ter um poste já ali. Não vai ficar muito. E se colocar, vai ficar muito perto do outro, não? Então. Tem algumas outras mudanças que a gente está prevendo realmente ali. Ali sim vai entrar um semáforo também, né? E a gente está fazendo um trabalho, inclusive, com o fluxo de veículos. Lá na mobilidade urbana também, né? Na Secretaria de Planejamento, o Sérgio Mansur tem feito um trabalho disso diariamente, 3 vezes por dia. Ele está fazendo até via Waze a contagem de veículos, a questão das retenções, para poder ver quais são os nós do trânsito, para poder promover as intervenções necessárias. É um trabalho de estudo. Tudo que a gente está fazendo é para poder fazer as melhorias e dar maior fluidez. E corrigir, inclusive, os problemas até advindos até das outras alterações que a gente vem fazendo, porque a gente entende que vai trazer maior fluidez, né? Inclusive, por exemplo, na inversão da Andradas, enfim. São os estudos que a gente está fazendo que vão vir por aí e que vai melhorar essa situação. Tem muito trecho que, inclusive, está sendo impactado pelas obras de recapeamento. A gente vê, por exemplo, no horário de meio-dia, do almoço, algumas retenções, principalmente da execução ao longo do dia das obras, né? Às vezes, para você circular, e aí o fluxo de saída de estudantes dos colégios acaba incrementando ali, fazendo uma retenção maior, mas que tudo vai se ajustar, que a gente está com esse planejamento para poder dar uma melhoria agora para a fluidez do trânsito. E principalmente também nessas questões dos postos, né, das filas que são feitas, e aí o nosso secretário de comunicação também está elaborando, o Sérgio Cunha, um trabalho de conscientização maior para o trânsito, que a gente tem visto algumas questões, por exemplo, e aí, por eu não ser de Campos, e me assusta,
e a normalidade para algumas questões. O motorista parar na porta da escola para buscar o seu filho e fazer fila dupla de parada para recolhimento do estudante. E aí você fecha, às vezes, uma rua que só tem duas pistas para uma única pista para circulação de veículos. E eles param, ficam conversam um pai com o outro e aguardam o filho para poder adentrar no veículo e fila dupla. Então, isso não pode ser normal. E toda vez que você vai fiscalizar, a pressão política sobre o governo parte da própria escola. Exatamente. Que é mais grave. Exatamente. Né? E não tem exceção não, tá? Eu tenho recebido pedido de colocação de placas, de permissão de estacionamento, de horários que, por exemplo, que não podem, por algumas escolas, até para meio que regulamentar isso. Enfim, o ordenamento tem que ser dado, a gente tem negado algumas questões, por mais pressões que a gente até, e que também é natural, receba, a gente precisa dar um caráter técnico maior ao trânsito de campos. A população tem que entender que alguns ordenamentos têm que ser feitos. Uma cidade, no tamanho, na importância, com a população, e que tem um veículo para cada 2 habitantes, não pode continuar com uma mentalidade de um trânsito de 20 anos atrás. Mudanças de paradigmas, de costumes, mas que tem que ser feito e que depois a população vai entender que trouxeram melhorias. O trabalho de comunicação é fundamental, porque eu vou te dizer como motorista. Se você estiver na 28 de março, se estiver a 60 e um carro estiver na pista esquerda, com a pista direita liberada, a 40, se você buzinar, ele te manda para aquele lugar. Porque ele literalmente desconhece que ele, por estar mais lento, tem que andar à direita e não à esquerda. Exatamente. É a cultura. Entendeu? O jeito que anda velho, toma até um tiro. Né? É igual assim, a questão, alguns retornos na cidade. A pessoa ignora, ignora aquilo. A gente está tendo algumas dificuldades, por exemplo, de retorno. Não dá para cada esquina ter um retorno. A gente tem que dar fluidez ao trânsito. Não dá para que em toda quadra de rua tenha uma área de embarque e desembarque ou de descarregamento de veículos. A gente precisa dar um ordenamento para dar fluidez ao trânsito, inclusive para contribuir para o comércio, para a atividade econômica, com a circulação melhor dos veículos. Mas é uma questão cultural. Tem aqui, você fez a intervenção aqui do Renato Carvalho de Oliveira, não fez, Nogueira? Foi do posto. Sim. Posto. Comentário aqui. Tem do Edivai também. Vou chegar lá. O Jordão da Rocha você colocou? Não. Então vamos lá. Bom dia, Cláudio Nogueira, Luiz Barbosa. Eu sou presidente da Associação de Moradores de Nova Brasília e protocolei um ofício de pedido de moradores indicando a volta dos ônibus, passou de novo, a volta dos ônibus nas linhas Pecuária Nova Brasília há mais de 2 meses. Até agora não tem respostas. Faça essa pergunta ao presidente do MTT, por favor, os moradores querem saber, está feita a pergunta. Com relação à resposta, já deve, se não for encaminhado, inclusive vou cobrar, até porque é uma exigência minha que o MTT dê respostas à população. Agora, a resposta para ele é a seguinte, foi um acordo entre empresa de ônibus e permissionário, que nesse momento, até a implantação das estações, a localidade fosse atendida por vans, para que eles conseguissem trabalhar, não fossem excluídos da operação e dado sequência. Foi num acordo, inclusive, judicial, que isso foi formalizado, e aí o atendimento, nesse momento ali, pelos operadores do sistema alternativo, que são as vans. Tem aqui o Cláudio Nogueira colocou... Isso é complicado, vamos lá. Não, porque fica o comentário, entra e sobe tudo de novo. Edivar Júnior está falando aqui dos empresários, presidente da CDL, e tem a facilidade também de ser arquiteto urbanista, então ele tem, né, a visão dos dois lados. Inclusive teve uma posição corajosa em relação à ciclovia na Formosa, porque ele é ciclista, e fez uma enquete, né? Uma enquete em rede social. Lógico que enquete não tem valor estatístico, né? Mas é um termômetro. Um indicativo. Em que 70% das pessoas foram favoráveis à ciclovia, 30% à vaga de carro. Esses 30% são todos comerciantes. Ele próprio, como comerciante, admite isso. E ele coloca aqui, Edvar Júnior:
Concordo em seguir o projeto técnico de mobilidade. Sou favorável ao parquímetro. Só precisamos definir alguns bolsões de carga e descarga. A Rua dos Andrados, lembrado por Nogueira, ele completa aqui. No quarteirão próximo à Formosa tem uma caixa mais larga. Seria bom um local para carga e descarga. E aqui, para terminar aqui, nosso Maurício Forel Batista, que é sócio proprietário do programa, carteirinha 001, está aqui comentando desde o primeiro programa, literalmente. Bacana. Ele coloca aqui, secretário, em Goitacazes, no entorno da Praça da Paz, caíram as placas de proibição. Passou a ser estacionamento para os proprietários de quiosques e seus clientes, causando um caos para os moradores. Entraram nas suas residências. Gostaria que analisasse tecnicamente o melhor para todos. Perfeito. Já vou recolher essa demanda e vou pedir para a equipe, né, do IMTT vá lá, avalie, fiscalização e técnico, para poder fazer as demarcações necessárias, estabelecer ali o ordenamento que for necessário, sem problema nenhum. A gente está buscando justamente isso. O Edvar, parceiro nosso, tem apoiado. Hoje, inclusive, vai ter uma nova conversa na CDL, com relação, inclusive, a questões do trânsito, da questão da BR-101, da nova licitação. O Sérgio Mansur e o Davi Alcântara vão estar lá para poder conversar, para abrir mais essa rodada de informação e de pauta mesmo, para poder recolher, inclusive, contribuições. Ele teve no nosso passeio ciclístico, que a gente tem estimulado a mobilidade ativa, e foi um grande parceiro nesse sentido da conscientização da ciclovia, da ciclofaixa ali na Formosa. A questão da carga e descarga a gente está vendo, tem um estudo que está sendo feito, a gente não vai prejudicar o andamento do comércio, não quer limitar, mas a gente precisa realmente dar um ordenamento. Não pode ser de maneira apenas para atender algumas demandas, mas de uma maneira ordenada para atender o comércio como um todo e dar fluidez ao trânsito. E ele sabe, ele tem parceirizado com a gente e participado dessas discussões. A última intervenção aqui, daquela fonte que você reconheceu, que conhece bastante do assunto, ela colocou parte da sua resposta aqui. Aí vou voltar à questão do transporte coletivo. O edital 001-2013 definiu 393 ônibus para atendimento em campos. Diante da informação que você passou de que apenas 60 estariam aptos, pode ser afirmado que o sistema de ônibus colapsou? Não se pode. Tem precariedade, tem problemas, tem dificuldade, sim. Tem sido colapsado pelas questões conjunturais a nível nacional e internacional? Sim. Agora, tem que ser dadas as devidas particularidades. Em 2013 foi feito um levantamento, inclusive de demanda de passageiros, que não se confirmou. A quantidade prevista de veículos em 2013, depois, inclusive, foi alterada com a licitação de permissão para os operadores do sistema alternativo das vans. Algumas linhas que eram previstas para o sistema coletivo de ônibus foram repassadas para atendimento por vans, para o sistema ali no momento alimentador. Então tem que ser dada devidas proporções de que a quantidade prevista de veículos de ônibus naquele momento, com as alterações inclusive do sistema de transporte, é outra. Hoje a gente trabalha com um percentual, uma estimativa de que o ideal seria em torno de 200, 220 veículos para poder dar um melhor atendimento à população de ônibus, né? Mas que não é a mesma realidade que foi prevista no edital de 2013. Né? Então, não posso dizer de que exigir que tenha também os 393, dadas as devidas proporções. Aquilo que é questão contratual, eu não estou dizendo de que não deve ser cobrado. Inclusive, deve ser repactuado, feito um termo aditivo para poder isso constar e ficar claro, para não causar prejuízo para o poder público e para os empresários. Agora, que foram feitas alterações, a própria entrada do sistema alternativo alimentador impactou nessa quantidade necessária e prevista de veículos. Só mais umazinha aqui para fechar. A gente não gosta de usar perguntas que vêm no particular, porque é prioridade para quem está aqui interagindo com a gente no Face. Mas esse amigo aqui é taxista
Então não tem como ele estar no Face. Ele mandou aqui no privado e são, acho que, perguntas pertinentes. E esse eu tenho certeza que é um daqueles que o Aloysio fala todo dia aqui. Ele só ouve a Folha FM. É o Romero. Ele é taxista e ele pergunta aqui, Nelson, sobre a fiscalização nesses carros particulares. Como é que é o nome daquilo? Lotado. Não, lotada, né? Lotada. Sim, sim. Transporte clandestino, irregular. Pirata, enfim. Isso, trabalhando igual a táxi. Por fora, inclusive, do aplicativo, não é isso não. E também sobre o aplicativo dos taxistas. E o aumento da tarifa do táxi? Então. 3 perguntas aí para você. Vamos lá. Ir embora feliz. Só lembrar, 2015 tinha 216 ônibus em Campos. Você não pegou a Tamandaré, ele é um felizardo. Coitado. Nossa saudosa Tamandaré, que não resistiu a todo um contexto também. E você bem coloca que isso já é uma precariedade que vem no sistema desde então. A gente vê no Brasil como um todo. Lá na cidade do Rio, por exemplo, dos 13 consórcios, 10 pediram concordata, estão em recuperação judicial. Então, assim, o sistema de transporte no Brasil vem sendo precarizado, e aí a gente voltando. Por isso que o poder público tem subsidiado, tem adotado essa alternativa em todo o país, nas grandes cidades. Respondendo ao Romero, com relação ao Táxi Rio app, né, Táxi Rio Cidade, que foi divulgado, foi lançado, nós já fizemos os testes, já fizemos o cadastramento dos taxistas, já deve estar sendo colocado em operação em até 15 dias. O cadastro, vamos anunciar até já para a próxima semana, o cadastro voluntário de cada taxista já estará sendo feito, mais uma ferramenta que vai ajudar, que vai dar melhorias para a categoria e que vem sendo esperado, né? A cidade do Rio de Janeiro que desenvolveu esse aplicativo, e foi uma ferramenta importante que teve adesão de várias cidades no estado e de fora do estado. E isso, e aí, já colocando, trouxe uma certa demora para eles conseguirem dar conta dessa demanda, e por isso só agora está saindo para os taxistas estarem fazendo esse cadastro. Com relação à tarifa, a gente está no estudo atendendo a um pedido da categoria, do sindicato, né, que tem conversado com a gente, alguns outros representantes, o Marcelo Vivório, o PH, enfim, algumas dessas personalidades do trânsito têm trazido para a gente, e a gente está pautando com o prefeito, porque a gente tem que ter também esse cuidado e casado com o lançamento do aplicativo. E com relação às lotadas, ao transporte irregular, diariamente a fiscalização faz apreensões, né? A remoção desses veículos, semanalmente, diariamente, a gente tem esses registros, a gente dá publicidade, inclusive, nos canais do IMTT, para poder coibir. E ainda digo mais, um trabalho de inteligência está sendo feito pela fiscalização do IMTT, e que pode resultar em processos, inclusive, de formação de quadrilha. Então, eu deixo um alerta para aqueles que operam de forma irregular no nosso município, que isso está sendo apurado, levantado, um trabalho de inteligência está sendo feito, que vai ser encaminhado aos órgãos competentes de polícia e de justiça para coibir essa prática irregular que prejudica o sistema de transporte, prejudica o taxista, prejudica os operadores de ônibus e de vans, e que, principalmente, não traz segurança para o passageiro. Então, fica aqui meu alerta, o trabalho de inteligência está sendo feito, a fiscalização está sendo ampliada, e a gente vai demonstrar isso em alguns dias, alguns meses, esse trabalho de inteligência, inclusive com apontamento de formação de quadrilha. A última pergunta aqui, na interatividade, que a gente sempre procura manter aqui no programa, do telespectador pelo streaming, o Fernando Lopes Ribeiro. Existe estudo para implantar transporte gratuito escolar para alunos do município? Então, o transporte escolar gratuito já é previsto na lei orgânica do município, né? A prefeitura tem um contrato de transporte para os estudantes da rede municipal.
com a Secretaria de Educação. O transporte público absorve grande parte desses estudantes, e para poder a gente cada vez mais diminuir os ruídos de não atendimento, de não carregamento, porque aí uma empresa de ônibus limitou, ou o permissionário de van acabou não pegou. Por isso a importância da bilhetagem para a gente saber o carregamento, para poder estar subsidiando, para estar atendendo essa população. Você vê, eu acho que boa parte aí depende também da conscientização da população. A gente tem muita história para contar aí de fatos que aconteceram. Tem gente que coloca o pai ou a mãe para andar no ônibus gratuito e vai de van. Vai entender. Entendeu? Eu não entendi, é difícil. Mas, sobretudo, o que a gente quer é que seja resolvido e que seja, assim, sinceramente, se eu estivesse no seu lugar, que não gostaria de estar em lugar nenhum, de forma nenhuma no seu lugar, aliás, o secretário anterior, Quintanilha, ele sofreu várias ameaças, teve seriamente comprometido aí sua vida, com família, com tudo, aquela coisa foi muito tensa. Tem que lembrar o caso de Macaé, onde um secretário de transporte foi executado na porta de casa. Sim. Ou, naquela época, vans, né? Vans. Ele proibiu vans e foi executado. Isso foi no início dos anos 2000. Ele chegou a ficar sabendo desse caso, não chegou? Sim. Você vai sair daqui meio aterrorizado, cara. Não, mas sabe o quê? Assim, não, desculpa te interromper. Não, porque a gente quer o consenso a partir do bom senso de todos. Tem que ceder um pouquinho. Isso é igual ao casamento, meu amigo. Se não ceder uma parte aqui, outra ali, não vai. Não liberar uns Vale Night aí de vez em quando, não vai. Então, pros dois. Pros dois. Não adianta porque, rapidamente aqui falando, eu não gostaria, mas eu faria uma pesquisa com a participação de todos os permissionários junto à população. O que vocês querem aqui? Porque se você ouvir a população, o cara vai te dizer, gente, tem um ônibus que passa em Santa Rosa, mas não passa pelo HGG. Como é que é? Como ele passa pela BR, o ideal seria passar pela... Um exemplo, sei lá. Né? Então, assim, eu acho que o ideal seria isso. Como diz, eu chamaria aí os especialistas, né, para fazer essa pesquisa, uma estatística comprovada junto à população, bem feita, para poder você evitar o menos choque possível. A alteração sempre vai, mudança sempre gera choque. Nós conversávamos aqui semana passada com o diretor da Guarda, o comandante da Guarda, Levino, e ele falou, olha, a gente tenta conscientizar, mas não dá, tem que aplicar multa. E a gente só passou a usar o cinto de segurança a partir de quando veio a multa. Se não tem multa, a gente até hoje não usava. Pelo menos a minha decisão foi assim, o dia que chegou uma multa na minha casa, eu falei, caramba, o negócio é sério, então tem que usar. Mas não é sério por causa da multa, é sério por causa da nossa vida. Então te desejo sorte, sobretudo, e vamos estar sempre aqui, desde a EMUT, né, Luiz? Empresa Municipal de Transporte, a gente cobre esse trânsito de Campos e cobra dessas autoridades aí, né, como você, no caso agora, as soluções. Que o rádio, o jornal, nós somos termômetro da população. Hoje tem internet, tem tudo, mas continuamos ainda aqui. Tá certo? Boa sorte. Obrigado. Vou fazer até uma avaliação aqui. Eu acho que essa das três foi a sua melhor entrevista aqui. Parece que você está mais íntimo da situação. Tomara que você consiga resolver. Obrigado. Estou à disposição sempre para poder estar contribuindo, esclarecendo e ouvindo. E é por isso até que eu não temo nada do sistema, não preciso me resguardar de maneira de segurança, apesar de alguns tensionamentos anteriores no sistema de transporte aqui em Campos, com os outros secretários, ou até realidade em outros municípios, até porque eu tenho buscado sempre o diálogo, né? E isso já é um marco de que todos os operadores, seja empresários de ônibus, os permissionários de vans, por mais que às vezes até não concorde com algumas decisões,
deixam claro que as portas do MTT estão abertas, que a gente ouve, que a gente acata algumas ponderações e é assim que a gente vai construindo. É uma determinação do prefeito Vladimir Garotinho que a gente ouça os trabalhadores, que eu ouça a população. E assim eu estou. Tem manifestação em Três Ventos, em Serrinha, em Rio Preto, eu estou lá no meio. Não furto de ir, de ouvir a população, de estar presente na rua, de estar conversando com as pessoas. E até por isso mesmo a gente tem buscado algumas alterações de itinerários para poder melhor atender a população por onde passam os veículos e feito uma pesquisa mais densa. Só até para ilustrar, a gente está... agora foi contemplado pela Frente Nacional de Prefeitos entre 50 cidades do Brasil e mostra a importância do trabalho que a gente está fazendo para um treinamento, para uma capacitação, para questão de dados e mobilidade, porque a gente tem feito pesquisa estatística qualitativa do sistema de transporte, então isso já está dando resultados e é o que a gente busca para implementar e é ouvindo a população e os operadores que a gente vai trazer melhorias e esse é o meu papel aqui. Pediu a Luiz para encerrar também com você, mas antes deixa eu falar, você deve conhecer São José dos Campos? Sim. Considerada entre, acho que menos de 80 cidades no mundo, uma cidade inteligente. Os semáforos lá, eles detectam o movimento em uma determinada rua, em determinada esquina, automaticamente eles mudam o timer para liberar aquele trânsito que está ali, graças ao Google. Acho que assim, nem precisa muito inventar a roda aí, é só dar uma copiada lá. Aloysio. Acho que para chegar a esse nível tem que passar por muita coisa antes. Seria o ideal. Desculpa lhe interromper, está previsto na nossa licitação. Campos tem que se colocar como uma cidade grande, com um trânsito seguro, responsável e que dê fluidez para a sua população. E isso a gente está prevendo um trânsito inteligente. Eu sempre quero dizer o seguinte, você pode copiar o sistema de Copenhague aqui. Estou falando Copenhague porque é Dinamarca e tal, uma cidade perfeita. Lotada, carro em fila dupla, nada é aplicável. Você tem que curar os problemas culturais que Campos tem. Vaga para carro no lugar de ciclovia. Enquanto isso prevalecer, e todo mundo aqui circula na cidade e vê que isso acontece. Então, e nesse ponto, o seu trabalho é difícil e, sobretudo nas coisas de lotada, cara. Eu falo aí, estou te conhecendo pessoalmente hoje, mas não dá bobeira não, porque isso é complicado. Você mexe com muito interesse e gente, às vezes, disposta a fazer coisas ruins, entendeu? Eu sinceramente, eu vi as entrevistas suas, mas tiradas do papel de gravação, não ouvi aqui as entrevistas anteriores, nem por áudio, nem vi o vídeo, mas fiquei muito bem impressionado com a sua capacidade técnica, e torço mesmo para que você consiga acertar. Mas ressalto, não é fácil, não é tarefa fácil. E não é tarefa, e aí falo como alguém está te conhecendo hoje, ficou muito bem pressionado, não é uma tarefa sem riscos. Uhum. Mexe com muito interesse. Não deveria ser assim, mas o fato é que é. Felizmente. Boa sorte, amigo. Sucesso. Até Obrigado. quando você instala o parquímetro em Campos? Então, a gente está marcando a licitação dentro de 30 dias. Até o final do ano a gente já está fazendo essa implantação. Tá certo. Vai lá, um forte abraço para você, tudo de bom. A gente vai seguir aqui para fechar o programa. Rapaz, eu não sei você, Luiz, mas que me veio na memória desde cedo aqui, motorista de ônibus. O nosso piloto número 1, acho que o motorista dos motoristas, partiu sexta-feira passada e vai fazer uma semana agora, então a gente... Mas ele não gostava de falar isso, mas enfiou uma vez o ônibus da menina no valão ali. Sério. Ele gostava de falar muito isso, dizia que é mentira, mas passou com o ônibus da milhão direto. Dá uma... Tadinho do seu Léo. Tinha história. Grande motorista. Grande espetacular. Motorista. Os melhores que eu já vi na minha vida. Rapaz, eu fiz um bate-volta em São Paulo.
Eu nunca vi daquilo. Ele sabia estradas, que, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, literalmente, curva para a direita, curva para a esquerda. Ele era o GPS antes de existir o GPS, ele sabia. Né? Não, o bate-volta ali no Rio, tudo bem, mas bate-volta... Essa curva dá para entrar a tanto, essa curva aqui já tem que dar uma diminuída. Eu sabia de cor. Né? Não, com o seu Léo a gente não tomava nem susto. Né? Graças a Deus, mas que ele agora... Tirando. Teve uma vaca. Teve a vaca também ali no porto, né? Mas aí, pô. Aí não tem jeito. E sabe qual era o apelido dele na época, no 1001? Não. Ele ficou pau que eu descobri. Desculpa, mas tava no ASO com ele. Ele para no ASO ali, para banheiro e tal, papá. E aí, tô gritando, jarrão! Jarrão! E ele querendo se desvencilhar para que eu não percebesse que estava chamando ele. Não é comigo. Aí não teve jeito de carregar o rei. Qual é, Jarrão? Tá me reconhecendo, não? Era motorista de 1001. Aí ficou vermelho e tal. Falei, e aí, fulano? Tá falando, pá. Eu falei, Leonardo, por causa de que, Jarrão? Falou, Luiz, você passa ali pro Maninho, tem aquele jarro grande Goto. Eu era Goto, então me chamava de Jarrão. Ele era muito bom. Mas essas derrotas ele não. Que Deus o tenha. E a missa, sétimo dia dele, vai ser sexta-feira agora, 19h30, na Igreja Católica da Penha. Ah, que bom. Que bom. Que Deus o tenha. O Leonardo, filho dele, a Rafaela, né? Nossas condolências, a esposa, todos. Os grandes funcionários que o Fernando teve em todos os tempos. E ele não era só motorista, né? Ele era tudo. Ele passava informação, ele ligava pra gente. Era né? repórter, né? Era repórter, tinha né? Tudo que acontecia, estrada, na política, na economia, ele pensava, vai ter isso aí. Muito bom, mas que Deus o tenha, que descanse em paz, com certeza. Né? Flamenguista inchado, chato pra caramba. E eu sou flamenguista, mas aquele... Então era parecido comigo. Eu sou chato. Vai dar para contar a história do metrô, não, que já são 9 horas. Deixa eu contar a história do metrô. Vai, conta lá. Qual foi aquela Copa do Brasil nos anos 90? Foi em 90 e quanto? Que perdeu pro Grêmio? Acho que foi 97. Não, foi antes. 94? Cara, Filipão começando, Filipão tinha... Antes de 94, não foi? Não, acho que não sei. Vê aí, Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio. Nós não estamos falando de 90. Filipão tinha sido lançado como técnico Brasil Pelotas, que furou aquela bipolaridade Grêmio e Internacional do Rio Grande do Sul, e foi treinar o Grêmio. E aí pegou uns refugos, Paulo Nunes, que não tinha acertado no Flamengo, de divisões de base, e Jardel, que vinha do Vasco, também não tinha acertado. Flamengo franco favorito, foi jogar no final da Copa do Brasil, achou o ano aí. Peraí. Segura aí. Maracanã lotado, maioria esmagadora flamenguista. O Grêmio mete bola do Flamengo. Não me lembro agora o placar, vamos ver se ele acha aí. Mas saiu aquele. Acabou o jogo. Funeral. Ele era um funeral. Ganhou com autoridade, né? Se ouvia, aquela época cabeça de uma pessoa no Maracanã, se ouvia um alfinete cair no chão. É o clima de funeral. E eu e o Leonardo fomos no jogo. No metrô. E Leonardo não aguentou, né? Aí tá querendo falar alguma coisa. Era faladora e tal. Entramos no metrô, cara, ninguém falava nada. Todo mundo quieto, né? Entramos, achou o carro do metrô. Naquela época tinha o Paysandu, time do norte do Brasil, tinha um ponta-direita chamado Mirandinha. 97. 97. Que depois jogou, foi quando foi o placar do jogo? 2-0? Flamengo 2-2, Grêmio. Flamengo Grêmio. 2-2? 2-2. Aí entramos, fechou o metrô, ele não aguentou. Camarada, o Flamengo tem que pegar a Mirandinha. Rapaz, um sujeito quando do balcão, o cara era grande, cara. O cara era grande. O cara devia ter uns 2 metros de altura por uns 4 de largura. O braço do cara é uma perna. Cala a boca, gordo burro. Ele ficou vermelho que eu falei, Leonardo, se você reagir, olha o tamanho do cara. Fechou o metrô. Você vai parar no próximo ponto. Fica quieto em Tuba.
Ele era assim. A figura. Dava umas tiradas de vez em quando, assim. Mas, camarada, o Flamengo tem que pegar Mirandinha. Mirandinha jogava no Paysandu. E depois jogou no Corinthians. Também. Gente, aqui, um abraço. Obrigado, tá, Godard, mais uma vez. Né? Espero que você tenha realmente toda a sorte aí. A gente vai estar aqui à sua disposição e também te cobrando, não tenha dúvida disso. Com certeza. Tá certo? Obrigado. Bom dia e obrigado. Se quiser, fique à vontade, nos acompanhe. Só para a gente fazer esse fechamento aqui, Luiz. São 9h03 já, mas tem dois assuntos aqui, cara, que eu gostaria de. Fica à vontade, Godard. Fica à vontade, Godard. Se quiser, tá? Tem café, tem biscoito, torrada aí, fica à vontade. Abraço. Obrigado. Valeu. Projeto do auxílio alimentação dos servidores não entra na pauta, Luiz, na Câmara Municipal. E o governo está esperando uma semana. E se ele não tem a maioria hoje, será que daqui a uma semana ele vai ter? Você falou para a alimentação, o Beto fez assim na barriga. Não entendi, não. Mas E tem um outro, desculpa, que aí eu vou emendar e vou te pedir para você juntar aí. A Livraria Oliveira fez 178 anos ontem, né, através do Ronaldo Sobral. Na verdade, desculpa, mas não foi ontem. Ontem foi comemorado. Foi comemorado, perdão. No dia 17 de junho, se não me falha a memória. A data certa eu também não sei. Mas foi antes. Certamente eu sei porque eu escrevi esse ponto final. Tem que passar para tomar um café com o seu Ronaldo lá, coitado. Bom sujeito. Bom, história, né? História do burro, então para contar aqui fica ruim. Mas vamos lá. Rodrigo Bacelar é eleito novo presidente da CCJ. Rapaz, o que significa? CCJ é a comissão mais importante. Constituição e Justiça. Comissão em qualquer parlamento do mundo. Exatamente. Ou seja, você pode criar um projeto. Decide qualquer projeto se é legal ou se não é. Se vai para frente ou não. Passa pela Comissão de Agricultura, de Saúde, de Esporte, de Vida, todas as comissões, elas são setoriais. Constituição e Justiça, essa é legal. Então, tudo tem que saber se é legal. Passa por ela, entendeu? Exatamente. Se já não tem lei igual, se já não tem... E por aí vai. Lei conflitante. Exato. O que significa Rodrigo ser eleito aí o presidente da CCJ? É uma espécie do poder dele hoje no Estado e reflete uma possível, se ele ganhar as eleições estaduais, como a gente fala aqui, ele é meio que uma pulha de 10, é pré-candidato hoje, mas caso ele vença, é um sinal de futuro presidente daquela casa? A gente tem falado isso daqui, né? Tem sempre que frisar, muito respeito à legislação eleitoral, não há pesquisa nenhuma que me permita afirmar. Tá? Agora, estou nisso desde 89. Modéstia à parte, raramente erro projeção. Raramente. Eu adiantei um dia o resultado da eleição dos Estados Unidos. Do resto, do Carlos Machado, você tem os 70%. Errei a vitória de Vladimir, zona a zona, por 1,2 pontos, no dia da eleição. Então, aquela coisa que Aristóteles dizia, né? Excelência não é virtude, é um hábito, eu faço há muito tempo. Mas friso que não há pesquisa nenhuma para afirmar o que eu estou afirmando. É a minha percepção. Somente minha percepção subjetiva, como qualquer outra percepção. Mas, Rodrigo é por de 10. Por de 10 para se reeleger. Acho que a briga dele é os 100 mil votos. Se ele vai bater isso ou não. Né? Acho que, sinceramente, tivesse que projetar, menos de 60 ele não faz. Entendeu? É o que, né? Enfim, e agora acho que ele sendo reeleito bem, aí não vão bem, uma votação boa. E se Cláudio Castro vencer a disputa para o governo do Estado, eu acho que tem aquelas composições com TCE que sempre pode ser uma coisa ou outra. Você pode ter que ter uma composição dentro da Alerj, a depender do que... Não é só uma pessoa eleita. Das bancadas eleitas na Alerj, você pode ter que fazer uma composição também.
Você não sabe quanto o PT, por exemplo, quem apoia Freixo, por exemplo, vai sair de bancada. Então entendeu? Isso depende. Parlamento você lida com bancada, você não lida com... Tem um indivíduo, mas você tem as bancadas, né? Mas tudo leva a crer que se o Rodrigo tiver uma boa votação, e acho que vai ter, acho que é por de 10 a reeleição dele, minha percepção, sem base, até porque pesquisa para proporcional é muito difícil. Muito difícil, né? A majoritária é mais fácil. Mas por de 10, e acho que sim, é um indicativo sim. E mostra essa coisa que eu falei com você de acomodação de grupos. Márcio Pacheco foi para o TCE, Márcio Pacheco, que disputou com o Rodrigo Segov, chegou a ser anunciado pela mídia carioca que tinha vencido a disputa, acabou vencendo o Rodrigo. Agora Márcio Pacheco vai para o TCE e o Rodrigo vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que se Cláudio Castro for reeleito governador, foi eleito vice, né? Assumiu com a cassação de Witzel, eu acho, e Rodrigo for reeleito com uma bela votação, acho que o Rodrigo ser reeleito com uma bela votação, acho que por de 10. Cláudio Castro ser reeleito, eu acho o quadro mais provável hoje, pelo que as pesquisas apontam, né? Tem Freixo, né? Mas eu acho que o Freixo, assim, não estou falando da pessoa, Freixo, né? O indivíduo, mas Freixo é o Bolsonaro de esquerda. Em que sentido que estou falando? Estou falando eleitoralmente. Ele tem um piso alto e um teto muito baixo. Então, é tipo Crivella também, foi no Prefeitura do Rio. É aquele camarada que tem voto para ir para o segundo turno, mas tem uma rejeição muito grande que impede de vencer no segundo turno. Né? Então, eu acho que acho que Cláudio Castro hoje é o mais provável que ele, a se confirmar as pesquisas, que ele consiga a reeleição, embora Freixo tenha a chance, que vai ter segundo turno, deve estar lá, e o Rodrigo ser reeleito com a votação que espera fazer, vai trabalhar para fazer. A gente sabe a capacidade de articulação dele, que é enorme. Eu acho que sim, é um indicativo muito claro de que, a depender das bancadas também, que ele vai ser o próximo presidente da LERJ. Né? Acho que isso é muito... Só mais uma perguntinha aqui, não é para botar a lenha na fogueira não, mas você acha que Rodrigo seria a mesma coisa sem Cláudio Castro? Teria o mesmo poder, o mesmo prestígio, a mesma projeção? Porque ele foi, como ele é hoje o presidente da CCJ, ele foi o secretário da pasta mais importante do governo. É aquela pasta que fica assim, aquela antessala da sala do governador. Eu falei que você disputou com o Márcio Pacheco. Você falou, disputou com o Márcio Pacheco. E a imprensa carioca chegou no Márcio Pacheco como vencedor. Sim. Aí você vê a capacidade de Rodrigo. Aí não é a luz do governador. Ele correu atrás. A mídia carioca anunciou que o Márcio Pacheco era o Panta Segov, não foi. Márcio Pacheco, que Cláudio Castro foi chefe de gabinete dele. Sim. Olha a situação. Daí aquela coisa de escolher o presidente ou não depende de vários fatores. Vários fatores. Meio que... Lembra de Marcão, candidato a vereador? Marcão Gomes. Que ele pegou aquela onda do... Não é assim, porque não é nesse time, porque o governador ganhou como vice e Rodrigo já era deputado, né? Já ganhou como deputado independente do Cláudio. Mas você lembra aquela coisa assim? Hoje os dois me parece trazer a memória que assim, aquela caminhada sempre onde estava o Rafael estourando nas caminhadas, nas redes sociais, estava o Marcão. Bem parecido com aquele prestígio também. Depois cada um seguiu o seu caminho. Mas assim, o Rodrigo ele é muito habilidoso. Eu não sei se sem o governador ganhar ele consegue levar a Assembleia. Não, aí é outro cenário. Outro cenário. Assim, aquela coisa, frase de Garrincha para Feola, no jogo com a nossa primeira Copa, que até completou agora, fez aniversário, mas foi a 58. A campeã olímpica em 56 tinha sido a União Soviética. E aí o Brasil vai jogar primeiro jogo, fase de grupo eliminatório com a União Soviética. Aí Feola Garrincha vai chegar por aqui, papapá, vai cruzar, vai vir de cabeça, porque ele vai fazer o quarto. Seu Feola, tudo muito bom, tudo muito bem. Você combinou com os russos?
Então tem que combinar com os russos. Mas assim, eu vejo grande. Assim, eu acho. A minha opinião subjetiva, tá? Com base em cobertura de várias eleições. E Cláudio Castro, sim, eu posso falar com base em pesquisa. Né? Eu acho que é possível, é bem possível que ele se reeleja. Vai ser. Tudo indica que vai ser um segundo turno, tudo indica que vai ser com Freixo. Rodrigo, não tenho pesquisa para falar, estou falando da minha percepção só, subjetiva, é minha percepção. Não tenho pesquisa para afirmar isso. É bom que se frise sempre isso. Acho que está reeleito. Pulo de 10. E se Cláudio Castro, na conjugação, Cláudio Castro reeleito, ele reeleito, acho que tem o caminho natural, que era Somalé, a depender aí da formação das bancadas, né? Que sempre vai interferir. Você tem que ter maioria legislativa. Você estava falando aí de Vladimir. Vladimir perdeu a maioria. Perdeu a maioria. Hoje a maioria está com o Bacelar, o irmão de Rodrigo Marquinhos. Por isso que não aprovou a limitação ontem. Mas o que a gente discutiu aqui com o próprio Vladimir, por exemplo, são diferentes as coisas. Por exemplo, as contas de Rosinha, que foram reprovadas pela legislatura passada, foi anulado nos atos questionáveis da atual mesa diretora, logo no início. Para você aprovar as contas de Rosinha, como parecer do TCE foi pela reprovação, você precisa de 2/3. Não é maioria simples, são 2/3. O Vale Alimentação foi maioria simples. Quem tem maioria, define. A gente discutiu aqui esse jeito dos Bacelar belicoso, essa rixa com os garotinhos, a Câmara sob controle dos Bacelar, e essa eleição tem que ser marcada até dezembro. Isso poderia gerar um impeachment de Vladimir? São 2/3 também, entendeu? São as composições. O seguro são 2/3. Então, a depender das bancadas que forem eleitas, é que vai definir a eleição presidente da LERJ. Agora, acho que se Cláudio Castro se reeleger e Rodrigo se reeleger, o primeiro, acho, as pesquisas apontam que é bastante possível. E sem pesquisa, eu acho que a reeleição de Rodrigo é pulo de 10, eu acho que é um caminho natural. E acho, sim, sem enrolar mais, que a CCJ é um belo indicativo disso. Perfeito. Bom, e só para fechar, na Câmara eu não entendi bem, o governo parece que deu uma segurada porque não tem a maioria, claro, já perdeu, como você falou aí agora, para votação do reajuste do Vale Alimentação, do Auxílio Alimentação. Espera mais uma semana, o que vai acontecer em uma semana tão importante assim que vai virar a situação? Nogueira. Tem coisa que eu acho que eu nem quero saber. Saber, a pessoa sempre acaba sabendo, né? Mas enfim. É aquela coisa, se você também publicasse tudo que sabe que é verdade, mas assim, logicamente que no Estado, o democrático de direito demanda prova. Por exemplo, eu sei quem foi que propôs ser sócio do governo. Sim. Não vou dizer. Claro. Não posso provar. Não, eu sei, os 25 vereadores sabem também, quando vão perguntar ali. Sim. A tribuna eu joguei pra galera, todo mundo sabe quem foi. Uhum. Entendeu? É aquela bola que você corre pra não chegar pra galera. Entendeu? Aqui, vou combinar, não tem bobo na política, né, cara? Tem não. Não tem bobo. Do dia pra noite. Agora, o que vai acontecer na próxima semana, sinceramente, não dá pra saber. Infelizmente atrasa mais e infelizmente perde o servidor. Naturalmente, também por conseguinte, perde o comércio, né? Quanto mais o servidor conseguir aí Sobretudo o comércio varejista, né? Varejista, que é o gerador de emprego de uma cidade. Em Campos, por exemplo, você tem mais de 40 mil pessoas trabalhando no comércio varejista. Só perde para o setor público, porque aí você junta Estado, município e Câmara e federal, aí eu acho que dá mais de 50 mil servidores em Campos. No contexto todo. É o maior empregador do município. Não é? O serviço público, né? O poder público. Sim, o municipal é o maior empregador. Mas perante o comércio varejista, ele fica em segundo.
o municipal, mas somado ao estadual e federal, aí ele volta a ficar em primeiro. Dá mais de 50 mil. Um vive do outro. É isso aí. Um vive do outro, um depende do outro. Exatamente. Agora, sei lá, tem muito jogo, assim, tem muito jogo pra galera nessa coisa, né? Você defender servidor dá voto. E vou combinar, o pleito de servidor é justo. Justíssimo. É justo. Justíssimo. O servidor é justo. E jogar para o servidor, na defesa do servidor, você dá voto pelo grande número que a gente acabou de falar aqui, que não é só um servidor, multiplica por 5. A família do cara, entendeu? Então dá voto. E o pleito é justo. Né? Enfim, a condução que a gente pode questionar uma coisa aqui, uma ali. Né? E outra coisa, do outro lado, há condições de dar quanto. O próprio Marcão falou aqui, que Marcão é uma oposição a esse governo municipal. Sim. Falou. O percentual de 10% de reajuste é um impacto tremendo no orçamento do município, que quer reduzir o remanejamento. E você, pela legislação atual, você tem que só pagar com recurso próprio, você não pode pagar com royalties. Então, assim, como diria a Nunes, ex-treinador do Flamengo, uma faca de 2 legumes. 2 legumes. Né? E, para fechar, Nogueira, está muito tarde, passamos bem do horário, anunciar amanhã a entrevista aqui, ao vivo, eu, você e Arnaldo Neto, com a deputada federal, Clarissa Garotinho. Muito bom. Às 7 horas da manhã, então, confirmado aí amanhã. Valeu, Aloysio. Bom dia, muito obrigado, uma ótima quinta-feira para você. Até amanhã. A você que nos acompanha também, muito obrigado. Até amanhã, estaremos de volta com o Folha no Ar, e aí a Aloysio já adiantou, com a Clarissa Garotinho, deputada federal, conversando conosco aqui presencialmente e ao vivo. Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação.